Me senti enganado, traído, que mais? Manipulado pelo meu líder religioso e espiritual. E agora? Eu vou te dar nesse vídeo 3 dicas para você superar tudo isso ou olhar para isso com uma perspectiva diferente. Muito prazer, é a Aqueline Rocha. Nesse canal, eu e o meu marido, André, a gente fala sobre como ter automestria, ou seja, como se conectar com o seu eu superior para ser guiado por ele, para você conseguir co-criar uma vida melhor para você através desse contato com o seu eu superior, para você conseguir essa guiança interna, esse conselheiro particular. Bom, se você acredita que esse conteúdo é válido para você, considera comentar no vídeo, considera, sabe, mandar um aviãozinho para as pessoas, porque aí sim a gente consegue chegar em mais pessoas. A rede social funciona assim. Bom, primeira dica, entender que essa pessoa, ela realmente acredita que o que ela fez está certo. Então, tirar o pé um pouco desse julgamento e tirar o pé da vingança, né? Esses instintos de julgamento, vingança, condenação, ressentimento, eles são instintos que estão mais no plano dos animais, que é o plano onde nós estamos, né? O plano da materialidade. Então, são instintos naturais do corpo humano, do corpo físico. Quando a gente entende, em contato com o nosso eu superior, que com aceitação, o que é aceitação? Aceitação é a virtude de olhar para a realidade como ela é. É o que é, não vou passar pano. Aconteceu o que aconteceu. E vamos lidar com isso do jeitinho que aconteceu. Sem minimizar, sem maximizar. Exatamente com a verdade divina, a realidade, do jeito que aconteceu. Então, entender que essa pessoa de fato acredita mesmo no que ela está fazendo é uma coisa que ajuda a gente a sair desse movimento de crucificar a pessoa e de se crucificar, de se martirizar e de querer algum tipo, mesmo que inconsciente, algum tipo de vingança em relação a essa pessoa. Segunda dica. A segunda dica é estar em profundo contato com o seu eu superior para que você consiga entender qual é o aprendizado. A sua alma é muito inteligente. Para pensar comigo. O meu pezinho físico, que tá aqui pisando nesse chão, sabe que é uma bobeira desnecessária me colocar numa posição de ser traída, enganada e manipulada. Eu não preciso passar por isso, eu não preciso aprender através disso. Só que a minha alma, que é infinita, das infinitas possibilidades, que são infinitas vidas que eu tive, também sabe, e a sua também. Sua alma é muito inteligente, não subestime ela. Ela não passa por absolutamente nada assim, ó, gratuito ou por acaso. Tudo é calculado do ponto de vista de inteligência perfeita, que é a fonte criadora. Sua alma é a sua versão mais em contato com a fonte criadora, mais próxima da própria fonte criadora, de Deus. Então, é inteligente demais. Você não consegue nem elaborar direito, nem eu, de tão inteligente que é. Então, não pense que foi um mero acaso que os seus anjos de guarda te abandonaram, que você estava desamparado ou que ninguém olhou para você. Não. A sua alma escolheu deliberadamente, de forma inteligente e calculada, passar por isso. Por quê? Muitas vezes, e é muito comum que seja por uma questão de automestria. Ou seja, para que você entenda que fora pode vir errado. Logo, você tenha que confiar dentro. E assim você aprenda a ouvir de dentro as suas próprias respostas. Pode ser que a sua alma, e é muito comum que seja por causa disso, em questões de traições espirituais, que a sua alma tenha escolhido fazer esse movimento todo de ser traído, de ser enganado, de se colocar nessa posição, justamente para que você consiga aprender a confiar na sua intuição. Imagina que a sua alma está ali no seu ouvido te mandando várias intuições boas de como ser feliz, de como amar mais as pessoas, de como se aproximar mais dos outros seres humanos, e você simplesmente não ouve. Aí a sua alma entende que, como último recurso, que é o que a gente chama de noite escura da alma, né? O último recurso é quando você passa por uma traição espiritual que é muito pesada. E a terceira e última dica. Vou dar uma dica bônus. Vai ficar uma quarta dica de bônus nesse vídeo. A terceira dica é: seja compassivo com você, com os outros. Quando você vai se conectando com a vibração da compaixão, que é a vibração da empatia, da compaixão, da compreensão, do amor, você vai entendendo que tá tudo bem, passou.
Passou para você e passou para aquela pessoa. Não precisa mais cultivar raiva, acabou. A sua parte você finaliza o seu lado e não fica com medo daquele outro lado continuar te atacando. Simplesmente por quê? Porque se você estiver em um profundo movimento de aceitação da realidade, que não tem nada a ver com negação da realidade, é aceitar a realidade como ela não, porque tem muitas pessoas que acreditam que aceitação é você não fazer nada em relação a algo. Não é isso. Aceitação é aceitar a realidade como ela é e trabalhar com a verdade. Verdade última, a realidade. Então, com a virtude da aceitação e da compaixão para com você e para com os outros, você consegue entender que, e aí vai a chave, isso não é sobre os outros, isso é sobre você. O que isso significa? Não é sobre o que os outros acreditam, sobre o que os outros fazem, ou sobre o que os outros viveram ou pretendem viver da vida. É sobre você. É só sobre você. Sobre quem você acredita que é, sobre quem você de fato é, sobre quem você deseja ser, sobre o que você quer fazer da sua vida. Ou seja, não é que os outros estão certos ou errados. Os outros são os outros. E você é só sobre você. Então, não é sobre, aquela pessoa, ela estava fazendo, sei lá, amarração para os outros, ela estava fazendo não sei o que lá para as pessoas. Cara, não é sobre o outro, deixa o outro com o que pertence ao outro. É sobre você. E quando você realmente entende que não é sobre os outros, mas sobre você, que você não precisa que alguém te diga quem você é, porque você já sabe quem você é, assim como uma árvore, não precisa que alguém diga para ela que ela é uma árvore, ela só é. Assim como Jesus, não precisa que alguém diga pra ele quem ele é. Ele só é. Se você chegar pra Jesus e falar, oi Jesus, você é incrível. Ele vai falar, tá, eu sei. Porque não é sobre você, é sobre mim. É só Jesus sendo Jesus. É só a Aline sendo a Aline e é só sobre você sendo você. Então, entenda que se alguém te traiu, manipulou, se alguém te enganou, aquela pessoa tá sendo ela própria. É como a cor azul sendo a cor azul. E você, a cor talvez rosa, sendo a cor rosa. Chega um determinado momento que elas não podem mais se misturar. Sem julgamento de certo e errado. Só não cabe mais no mesmo espaço. E tá tudo bem. E aí você solta o julgamento, solta a condenação, e aí você literalmente solta o ressentimento do seu coração, a dor do seu coração, para que aquilo possa ser curado. E aí você vai se conectando com aquela vibração mais elevada possível de entendimento do seu aprendizado. A quarta dica, que é uma dica que eu já vi acontecer muito, quando a gente entra nesse movimento de ser enganado, a gente busca, algumas pessoas, não todas, busca entender o porquê. E fica ali, por quê, tentando entender o que passava na cabeça da pessoa para que ela te engane. Só que isso é um movimento que ele é muito doloroso, porque você fica chamando e atraindo a vibração da pessoa para ti o tempo todo. Então imagina que alguém me engana e eu fico pensando por quê? Porque eu tô pensando muito naquela pessoa. E aí vira um estado até meio obsessivo. Por quê? Eu quero entender o porquê que aquela pessoa fez isso. Por que comigo que nunca fiz nada para aquela pessoa? Não é esse tipo de comentário? Enfim. O que isso significa? Que se você fica o tempo todo, por quê? Você tá atraindo a vibração daquela pessoa há muito tempo. Muitas vezes. Então você acaba abrindo espaço no seu campo áurico para ataques psíquicos, que nada mais é do que quando uma pessoa pensa na outra e elas se cruzam. Então imagina que você pensa muito naquela pessoa, em determinado momento aquela pessoa vai pensar de você. E é um problema do sistema, tá? É um problema estrutural do sistema, os líderes religiosos atacarem quem sai depois, por uma questão de se sentirem traídos. Nem certo nem errado, não tô entrando no julgamento aqui, tá? É só uma questão que a gente precisa olhar para a realidade como ela é. É muito comum e é uma questão sistêmica e uma questão estrutural do processo, de como, enfim, todo o dogma foi criado. A pessoa religiosa atacar, tem algumas pessoas, inclusive, em alguns lugares que eu já vi, que eles fazem cultos de ataques psíquicos. Depois, em outro vídeo, a gente explica melhor sobre isso. Mas, utiliza-se desse tipo de ferramenta, desse tipo de padrão, para conseguir atacar a outra pessoa depois que ela vai embora. Ou seja, há uma ruptura no relacionamento e um lado começa a atacar o outro. E esse lado que começa a atacar o outro, muitas vezes
esse líder, ele tem outras pessoas para atacar. Então é como se você estivesse se defendendo de 10. E você é um só. Então fica um pouco complexo do ponto de vista psíquico, tá? Espero que você consiga entender isso com compaixão no coração, com compreensão e amorosidade. Esse vídeo não é para uma pessoa completamente leiga do ponto de vista espiritual. Justamente por isso que o nome dele é Fui atacada, fui enganada, fui manipulada pelo meu líder religioso espiritual, tá? Então, queria trazer essa quarta dica bônus para você, que nada mais é do que limpe o seu coração, porque perdoando a si mesmo e perdoando os outros e trabalhando com a aceitação, a compreensão e o entendimento de que não é sobre o outro, é sobre você, e se concentrando em você, você consegue soltar tudo isso. E você consegue, inclusive, sair desse estado de obsessão para entender o que foi que aconteceu, por que aconteceu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você. Eu tenho certeza que se você chegou aqui é porque você passou por uma situação muito dolorosa. Então fica aqui o meu apelo, se conecte com o seu eu superior para que você não seja dependente de líderes religiosos espirituais. Justamente porque o seu eu superior é a sua conexão com a fonte criadora direta. Ou seja, não tem meio do caminho. Você primeiro se conecta com o seu eu superior, com a fonte criadora de tudo que existe, e depois você pode falar com qualquer plano que você quiser. Você pode falar com seus anjos de guarda, você pode falar com seus guias mentores, você pode falar com qualquer um, é no mesmo processo. Quando você vai saindo do seu campo áurico, indo até o seu eu superior, para se conectar com a fonte criadora através do seu eu superior, você vai ter que atravessar todos os planos, então você vai se conectar com qualquer um. Mas primeiro se conecte você com a fonte criadora, sem meio do caminho, sem dependência de líderes religiosos, e faça você esse processo, justamente para que você consiga se sentir confiante, forte e muito bem amparado do ponto de vista emocional, de amor, de tal forma que você se sinta inabalável da forma que você é. E que você se sinta também o ser de poder que você é, porque você é um ser de poder. Você pode cocriar uma realidade melhor quando você quiser. Você pode cocriar prosperidade financeira, melhores relacionamentos, você pode cocriar a sua saúde, você pode cocriar o que você quiser através do seu contato com o eu superior e, consequentemente, com a fonte criadora, que é Deus, que é tudo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, compartilha, manda para todo mundo, porque talvez esse conteúdo ajude a salvar uma vida, do ponto de vista espiritual. Beijo!